começo e, como já é quase tradição agora, eu sou bom para encerrar as coisas, né? Na verdade, essa viagem foi uma descoberta, imagino, para vocês e para mim, para o Maurício também. Porque uma coisa é a gente conhecer esses lugares, outra coisa bem diferente é visitá-los com um grupo tão grande e, portanto, com alguma responsabilidade. Mas não deixou de ser interessante que a gente chegou no Rio há praticamente 44 horas atrás. A gente não chegou a ficar 2 dias inteiros aqui. E a gente começou na primeira noite andando por Ipanema e visitando o apartamento de ninguém menos do que Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim. E hoje a gente termina naquilo que foi a casa do bruxo do Cosme Velho. Esse apelido vem por causa do poema que o Maurício acabou de ler. O Drummond apelida o Machado desse jeito. E foi nesse bairro do Cosme Velho que ele viveu quase 40 anos da sua vida. E especificamente, nesse lugar aqui, ele viveu, se eu não me engano, desde 1883, com sua esposa, Carolina, que morreu em 4, e depois o Machado morre em 1908. Quando vocês saírem, vocês podem olhar as placas que estão aqui na porta, que confirmam que foi exatamente esse o lugar. Foi até difícil a gente encontrar, porque essa numeração Cosme Velho 18 é uma numeração antiga. Mas quando eu falei que o Tom era talvez o maior nome da música brasileira, enfim, ao lado do Chico, ao lado do Noel, é inegável que o Tom é uma pessoa especial. Mas quando a gente fala do Machado, eu acho que a gente não fala só de um grande nome da cultura brasileira. Se eu tivesse que dizer, eu falaria que o Machado é o maior nome da cultura brasileira. O Harold Bloom, que é um crítico literário norte-americano, ele tem um livro chamado Gênio, os 100 maiores escritores de todos os tempos. E ele coloca só um brasileiro ali no meio, Machado, que ele diz que é uma espécie de milagre, a prova de que o gênio literário pode surgir em meio a todas as dificuldades. Lá, filho de um pintor de parede e de uma lavadeira, nasceu no Morro do Livramento e morreu consagrado, presidente da Academia Brasileira de Letras, num cortejo que parou o Rio de Janeiro. Um cortejo comparável apenas, dizem as pessoas da época, com o de Rui Barbosa. O Machado era gago, era epilético e pobre, num país escravocrata, o que mostra que os determinismos estão sempre errados, o que mostra que o talento independe de tudo isso. Talvez ele seja uma exceção, mas ele é a prova de um Brasil que pode dar certo. E no Dom Casmurro existe uma passagem que sempre me encantou. Quando o Bentinho e a Cachu, no capítulo 33, trocam o primeiro beijo. É uma cena linda, né? É uma cena linda porque o Bentinho tem ali 13 para 14 anos, a Capitu tem 14 anos e já está pintando um clima entre eles, né? Aí um belo dia, o padre Cabral meio que se atrasa para a aula, no momento que ele recebeu o título de protonotário apostólico. E aí o Bentinho resolve ir rapidamente para a casa da Capitu. Lembra que eles moravam lado a lado, ali na rua de Mata Cavalos, que a gente visitou. Ele passa então para a casa da Capitu, e a cena é linda, né? Ela está penteando o cabelo, e o Bentinho tenta pregar um susto nela. Mas ela o vê, talvez pelo espelho, ou pelo barulho dos passos dele. E aí a Capitu, você não teve aula? Não. E o Zé Dias, já falou? Não, o Zé Dias vai falar com a minha mãe ainda. Capitu, deixa-me ver os olhos. E ele senta na frente dela com uma convicção comum. Que, poxa, o Bentinho era meio frouxo. E a Capitu acha que é só um pretexto para ele mirá-los mais de perto. E ele diz, não, eu tinha me lembrado a definição que José Dias dera deles. Olhos de cigano oblíquo e dissimulado. Mas eu não sabia o que era oblíquo. Agora, dissimulado eu sabia. E eu queria ver se os olhos de Capitu se podiam chamar assim. E ele começa a olhar para ela, encantado. E ele fala, eu não vi lá nada de dissimulação. Pelo contrário, a cor e a doçura eram minhas conhecidas. Até que ele começa a olhar, e os olhos da Capitu começam a crescer e a ficar sombrios, com tal expressão que... E vindo dos trechos mais bonitos do livro, né? Retórica dos namorados.
dá-me uma comparação exata e poética para dizer o que foram aqueles olhos de Capitu. Não me acode imagem capaz de dizer, sem quebra, da divinidade do estilo, o que eles foram e me fizeram. Olhos de ressaca? Vá, de ressaca é o que me dá ideia daquela feição. Traziam num ser fluido, misterioso e enérgico, uma força que arrastava para dentro, como a vaga que se retira da praia nos dias de ressaca. Colocando em fala de pobre, o que ele disse, ele estava traído pelos olhos da Capitu. Porque são olhos de ressaca. O mar em dia de ressaca é um mar agitado, que vai até a praia e traz tudo que está na praia para junto de si. Os olhos de Capitu são de ressaca porque estão atraindo o Bentinho e ele está se sentindo tragado. Até que ele diz, para não ser arrastado também, agarrei minhas partes vizinhas aos cabelos e disse para dizer alguma coisa que era capaz de os pentear. Ele não queria pentear nada, ele só queria não olhar mais para Capitu. Aí a Capitu fala, tá bom. Vamos ver o grande cabeleireiro. A Capitu então se vira de costas e o Bentinho vai para trás dela e a cadeira está aqui. Aí ele começa a pentear a Capitu e ele torce para que aqueles cabelos fossem eternos. Só que por mais que os cabelos tivessem que ser eternos, eles se acabaram. E aí ele fala, Capitu, vai ao espelho. Só que em vez de ir ao espelho, o que ela faz? Ela joga o corpo para trás. E como o espaldar da cadeira é baixo, ela vem muito para trás. E o Bentinho é obrigado a segurá-lo. E eles ficam assim. Os olhos de um na linha da boca do outro. Os olhos se capturam de ressaca. E enquanto o Bentinho olhava para a boca dela, tudo bem. Mas uma hora os olhares se cruzam. E o Bentinho é tragado. E é nesse momento, quando ele tinha apenas 14 anos, que ele troca o primeiro beijo da vida dele. Quando ele vai explicar essa cena, ele diz assim: quantos minutos gastamos naquele jogo? Não sei. Só os relógios do céu. E quanto tempo durou toda essa cena? 5 minutos. Por isso foi breve. Mas o Bentinho escreve esse livro com mais de 60 anos, achando que foi traído, e ele não se esqueceu. Por isso que o mesmo tempo que foi breve, foi fim. Algumas coisas na vida da gente têm que ser feitas com muita intensidade. Eu volto para o que eu falei. A gente ficou 44 horas aqui. Foi breve, né? Eu espero que tenha sido para vocês tão intenso quanto foi para a gente. Eu queria que vocês soubessem que da mesma forma que a gente começou, né, agradecendo ao nosso maestro soberano, se o Machado estivesse lá no céu, e se o céu existisse, se o Drummond tinha razão de chamá-lo de o bruxo do Cosmo Velho, ele deve estar agradecendo a gente ter conseguido trazer 120 vestibulandos para cá, que certamente vão sair daqui melhores do que chegaram. Essa talvez seja a grande função de um professor. Passar no vestibular é importante para todo mundo. Esses momentos, como o Maurício disse, são importantes. Obrigado pela atenção.